Graça e paz, irmãos. Todos estão bem? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pai Santo, nós queremos declarar o quanto o Senhor tem sido bom conosco. Obrigado, Senhor, pela sua presença no nosso meio, pela liberdade que nós temos, Senhor, de te adorar, de cultuar, pela liberdade que nós temos de ir e vir, Senhor. Obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor tem nos dado abundantemente. Obrigado pela família, obrigado por esta igreja, obrigado por todas as coisas. Nós declaramos, nós reconhecemos o seu poder, o seu cuidado sobre nós. Senhor, nessa noite eu quero lhe pedir que o Senhor use a minha vida com graça, com poder, com revelação, Senhor. Use-me, meu Deus, de uma maneira maravilhosa, graciosa, com liberdade no Espírito Santo, Senhor, para levar essa palavra, e que essa palavra fale ao coração de todos que a ouvirem. Eis-me aqui, Senhor, usa-me para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. As obras dos cristãos. Um tema muito valorizado por muitas religiões e desprezado por muitas pessoas, até por muitos crentes. Foi tema de discussão por séculos e séculos, desde os reformadores até tempos longínquos no Velho Testamento. As obras sempre foram alvo de discussão. Algumas religiões se apoiam nas obras para poder ter algum tipo de favor ou bênção de um Deus, do Deus verdadeiro ou dos supostos deuses que as pessoas dizem existir. Como ter um entendimento mais sadio sobre as obras? Ou boas obras, como a Bíblia fala muito no nosso meio. O que a Bíblia fala sobre boas obras ou sobre obras? Qual a doutrina bíblica cristã sobre obras? Em primeiro lugar, eu quero aqui abordar nesse texto aí que nós lemos, de Efésios capítulo 2, o versículo 8. Nós vamos em alguns versículos aqui, para a gente ter um entendimento um pouco mais equilibrado sobre obras. O versículo 8 do capítulo 2 de Efésios diz assim: Porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É impossível qualquer homem na terra, desde Adão até o último que vai viver aí, ser salvo por obras. É impossível. É impossível agradar a Deus através de obras. É impossível obter salvação através de obras. É impossível. Mas como o senhor fala isso? O homem caiu em Adão. O homem está perdido, completamente, desesperadamente afastado de Deus. Não há um homem que faça o bem, nenhum só. Todos se desviaram e se tornaram inúteis. É a declaração do apóstolo Paulo. Esse porta alguma coisa aqui, isso aqui que está aqui nessa mesa, é uma cópia exata de uma peça matriz. Teve um primeiro disso aqui, que gerou todos os outros numa produção em série, alguma fábrica, em algum lugar na China ou não sei aonde. Mas o primeiro gerou todos esses.
Todos os homens são a cópia exata do primeiro homem, Adão. E como consequência disso, nós herdamos a morte e o pecado. Todos os homens caíram em Adão. Todos, absolutamente todos. Nem Noé poderia salvar o homem. Moisés não poderia salvar o homem, Abraão não poderia, porque são todos uma cópia do Adão e da Eva caídos. Até Gênesis 5:3 diz que o filho que foi gerado de Adão e Eva, o Sete, que significa substituto, o Sete lá que gerou os semitas depois, o Sete é a imagem e semelhança de Adão. Imagem e semelhança de Adão. O homem com a queda não é mais a imagem e semelhança de Deus. É a imagem e semelhança do Adão caído. Só Adão era a imagem e semelhança de Deus, na sua integridade absoluta. Então não há nada que o homem faça de si mesmo. O homem está contaminado em todas as suas partes, corpo, alma e espírito. Então vem a declaração de Efésios 2:8, porque pela graça vocês são salvos. Graça, favor imerecido. É um favor da parte de Deus a salvação. Não há homem que possa buscar por si só a salvação e alcançar favor da parte de Deus. Deus precisou enviar seu Filho, entrar no ventre de uma mulher, se tornar homem, cumprir uma obra, cumprir a lei, cumprir todas as regras, morrer, ressuscitar, para se tornar autor de uma tão grande salvação. A Bíblia mostra um exemplo de um homem que orava e fazia boas obras. Mesmo assim, Deus mandou alguém pregar para ele. Cornélio, Atos 10, vá comigo lá. Atos 10, versículo 4. Atos 10, versículo 4. Diz assim: e este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? Tinha um anjo falando com ele aqui. E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha o que o anjo fala para o Cornélio. Ele aqui ainda não era um cristão. As tuas esmolas e as tuas orações, Cornélio, está chegando até Deus. Mas olha o que diz lá aí mesmo, em Atos 11, o verso 13 e 14. Só vira uma página. Atos 11, 13 e 14. E contou-nos, aqui é Pedro relatando para a igreja de Jerusalém, que ele teve que ir lá pregar para o Cornélio. E olha só, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Um anjo apareceu lá para o Pedro também. E lhe disseram: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salvará tu e toda a tua casa. O homem precisa ouvir o evangelho e tomar a sua decisão para ser salvo. Mesmo Cornélio, fazendo orações, fazendo boas obras, ele precisava ouvir o evangelho para poder ser salvo. Então, na primeira parte da minha mensagem, é impossível o homem ser salvo por obras. O segundo ponto aqui da minha mensagem está em Efésios 2, mesmo, o texto base da nossa mensagem. Efésios 2, verso 9. Efésios 2, o verso 9. Que diz assim: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. As obras que nós fazemos não é para produzir envaidecimento, nem autoglorificação em nossa vida. Se você faz boas obras para alguém, para alguma pessoa, fique você e Deus sabendo disso. Não é para ficar tocando trombeta para si mesmo. Não é para poder chegar diante de Deus e falar: eu estou fazendo boas obras, Senhor. Eu mereço o seu favor. Não vem das obras,
para que ninguém se glorie. As boas obras não têm essa finalidade de autoenvaidecimento, de serem anunciadas para quem quer que seja, ou autoglorificação e autopromoção. As obras na vida com Deus não têm esse objetivo. Um terceiro ponto aí nessa mensagem está aí no versículo 10. Efésios 2, verso 10. Porque somos feitura sua. Quando o homem nasce de novo, quando o homem se converte verdadeiramente a Deus, está entrando uma doutrina chamada regeneração. Regenerar. Nascer de novo. Quando você é cristão de verdade, você está sendo gerado de novo. Você está sendo agora uma nova vida em Deus. Nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Nós não fazemos boas obras para poder ser salvos. Nós fazemos boas obras porque já somos salvos. É diferente. E essas boas obras, aqui segundo o texto de Efésios, Deus preparou para que nós andássemos nelas. As boas obras na vida de um cristão são caminhos preparados por Deus, para a gente poder andar nesse caminho. Significa dizer que nós temos que exercer escolhas na nossa vida com Deus. Eu vejo as boas obras dessa maneira, irmãos. Nós servimos a Deus, aceitamos Jesus, e Jesus ele regenera a nossa vida. Nós nascemos agora da água e do Espírito. E agora Deus, nessa caminhada, cada um tem um tempo, né? Alguns vivem até os 100 anos, outros 80, 70 e assim por diante. Nessa caminhada agora com Deus, existem as obras que nós fazemos para Deus, diretamente para Ele. Como aqui, exercer o louvor, pregar uma palavra. Eu estou anunciando uma palavra, estou falando com Deus, anunciando a obra de Deus, a palavra de Deus. Eu não estou anunciando, não estou fazendo diretamente uma obra a uma pessoa. Se bem que muitos estão sendo beneficiados pela palavra que muda nosso coração. Mas as boas obras são aquelas obras, como diz Efésios, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nessas obras. E essas obras precisam ser feitas usando do nosso raciocínio lógico, da nossa capacidade cognitiva de decidir dia após dia. É um mendigo que aparece na sua frente, alguém na sua casa que precisa de você. E você pode exercer o poder de escolha na sua casa e fazer uma boa obra. As boas obras, as oportunidades, os problemas que a gente enfrenta na vida são oportunidades que Deus de antemão preparou para você fazer a boa obra. É alguém na sua casa que precisa de um dinheiro e você tem, e a informação chega ao seu conhecimento. E você tem o dinheiro para dar, para abençoar, mas você fecha o coração. Deus preparou a obra para você fazer. Então nós temos que usar da nossa capacidade de escolha para fazer a obra que Deus de antemão preparou para que nós andássemos. É um caminho a trilhar, andássemos nelas. Eu vindo agora com a minha esposa aqui no caminho para a igreja, eu fiquei pensando ali, passando os carros, e ontem conversando alguma coisa, eu fiquei pensando na questão das riquezas. Nas riquezas na vida de uma pessoa. E eu falei, Jesus é muito sábio, fofa. Chama ela de fofa. Jesus é muito sábio. Jesus falou para nós não acumularmos riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem. Ele falou sobre classes de inimigos que ceifam os nossos bens, os nossos víveres.
Se você for pensar bem, acumular dinheiro, acumular coisas, é uma total falta de sabedoria da nossa parte. Não estou falando que você não pode aplicar e guardar dinheiro, não estou falando isso. Estou falando o fato de acumular sem fazer boas obras. Fazer nada por ninguém. Só acumular. Você morre com R$1 bilhão na conta. R$1 bilhão na conta. Como muitos desses políticos sem vergonhas, ladrões, muitos empresários têm juntado dinheiro, roubado dinheiro aos montes. Aos montes, juntando em contas, em paraísos fiscais, não sei aonde. E morrem, irmãos. Morrem. E a Bíblia diz que essas riquezas darão testemunho contra essas pessoas. Como é isso? Não é uma coisa animada, um ser humano, é uma coisa inanimada, sem inteligência. Dinheiro, carros, bens. No dia do juízo, eu vou falar isso no final da minha mensagem. Aquilo vai dar testemunho. Eu te dei muito dinheiro, mas você, era isso, Você não fazia boa obra. Todas as oportunidades que eu te dei para fazer boas obras, você fechou o coração. Você fechou o coração. Você se negava a fazer boas obras. Você não pagava uma Coca-Cola para um mendigo na rua. Não dá um centavo para ninguém. E alguns ainda fazem boas obras com o dinheiro dos outros. Não mexe no próprio bolso. Deus está preparando aos montes as obras. Para a gente andar nela, mas a gente pula fora do caminho. O caminho é esse, eu pulo para cá. Não, deixa o outro faz. Vou fazer não, deixa que o outro faz. Aí enchemos o nosso coração de avareza, de mentira, de engano, guardamos dinheiro. Comprando um carro, comprando outro, comprando uma casa, outro apartamento, enchendo nossa despensa de dinheiro, acumulando riqueza na terra, que Jesus bateu contra isso. E a gente morre, irmão, esse dinheiro fica aí. Você, uma outra coisa interessante, não somos faraós. Não somos faraós. Nós não defendemos a ideia faraônica dessas pirâmides aí. Pirâmides são grandes túmulos, onde os faraós eram enterrados com suas riquezas, porque eles acreditavam que usufruir das suas riquezas no pós-vida. A gente morre e não leva um centavo. A gente se nega a fazer as boas obras e não leva um centavo para a vida pós-morte. Fica tudo aí. Sabe o que acontece? Os familiares ficam aí, se degladiando e brigando pelo dinheiro que a gente deixou. As boas obras são colocadas como caminho para a gente poder andar neles. As boas obras testificam. Elas testificam, é uma prova. É uma prova da fé que eu professo. Tiago capítulo 2. Olha só o que diz lá. Tiago 2, verso 14 ao 18. Tiago 2, do 14 ao 18. Olha só a declaração do polêmico Tiago. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Alguns historiadores e teólogos na história, até os pais da igreja, muitos não aceitaram Tiago como uma carta canônica, como uma carta inspirada por Deus, porque eles acreditavam que nessa passagem Tiago estava contradizendo Efésios 2:8. Mas não é isso. Tiago está falando de outra coisa. Verso 15. E se o teu irmão, ele fala de uma coisa prática, se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de algum mantimento cotidiano, e algum de vós, vocês que falam que são crentes, lhes disser, ide em paz,
aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá disso? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago e Efésios se alinham, não se chocam. Porque dentro da inspiração bíblica, se você falar que um texto está contradizendo o outro, você está falando que Deus está entrando em contradição. E o texto bíblico só tem uma interpretação correta, uma só. Não é mais de uma, é uma só. O texto bíblico não é de particular interpretação. Nós temos que estudar as Escrituras e falar o que é correto. O que Tiago está falando aqui? Me prova que você tem fé em Jesus. Vem um irmão na sua casa, Deus manda ele na sua casa, bater na sua porta. Oh, irmão, eu estou passando necessidade lá, tenho isso, tenho aquilo. E você fala assim, ide a aquentai-vos e fartai-vos. Vai em paz, irmão. Vai na bênção. Será contigo. Eu profetizo na sua vida que Deus vai encher isso. E você tem condição e você não faz nada. Aí que Tiago fala, que fé é essa? Que fé é essa? Sem obras. Você está testificando, na verdade, que você não tem fé em Jesus. A sua fé é só nominal. Como muitos crentes e cristãos, só nominais, só de nome. Não têm a vida prática. Se negam a ajudar. E quando ajudam, irmãos queridos, é de dar pena. E de dar muitas vezes vergonha na ajuda que dão. Sapatos rasgados, sem cadarço. Liquidificador com lâmina quebrada, rachada. Televisão com problema. Computador não está funcionando mais. Roupas rasgadas. Dá o resto para os irmãos. Que fé é essa, querido irmão? Que tipo de fé é essa? Não é a fé que a Bíblia defende, não. As obras testificam que eu professo a minha vida com Deus e ando com Deus, não o contrário. As obras também elas servem para glorificar a Deus. Mateus 5, verso 16. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As boas obras do crente, feitas em oculto, feitas não para se autopromover, não para colecionar um outdoor. Esse carro aqui foi dado pelo irmão Zezinho. Não é criança esperança, irmãos. Que aparecer na televisão, olha, estamos doando 1 milhão para essa instituição de caridade. Olha, estamos dando aqui 10 carros para ajudar essas pessoas aí não sei aonde. Não. A gente faz em oculto. E Deus recebe o louvor. Deus é que recebe a glória pelas boas obras que são feitas, não a gente. Então as boas obras têm uma finalidade de glorificar a Deus. Somente Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a gratidão pela obra que está sendo feita. Agora eu quero entrar num ponto aqui, um ponto escatológico. Num ponto dito no final dos tempos. Um ramo da teologia que eu aprecio bastante, a escatologia. As obras seguirão os seus feitores. Interessante isso aqui. Por que eu tenho que fazer boas obras aqui? Essas boas obras vão me seguir, sabia? Mas como é isso? Hoje eu tenho 53 anos. Se eu morrer com 55, tudo aquilo que eu fiz para Deus, tudo aquilo que eu fiz, vai me seguir.
Vamos ver isso? Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Apocalipse 14, versículo 13. Apocalipse 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Irmãos, quando a gente morre, é uma discussão teológica. Eu vou conhecer as pessoas lá na eternidade? Como é que é isso aí? Quando eu morro, apaga? Há um apagão na mente? Não sei o que eu estou fazendo? Caiu o balão? Não sei onde eu estou? Não. A Bíblia fala sobre a questão de quem morre. Morre, descansa no Senhor, mas ele não está lá apagado. Assim como os mortos sem Deus estão num lugar de sofrimento e sabem, têm consciência viva, sabem onde estão. Assim, quem parte no Senhor, parte com a consciência viva. Lembra lá que eles falam: Senhor, até quando pessoas que estão debaixo do trono, até quando não vingarás o nosso sangue daqueles que nos mataram? Eles sabiam de onde vieram, sabiam como morreram, sabiam, estavam pedindo justiça. Lá na eternidade isso. As pessoas que partem no Senhor, as obras que eles fizeram, seguem como um currículo de obras que seguem eles. No dia do julgamento, a Bíblia diz que nós julgaremos com Deus. Julgaremos os anjos caídos, diz que nós julgaremos. Ninguém chega num julgamento sem informação. É impossível fazer um julgamento desse jeito. Nós precisamos ter informações. Não é que na hora Deus coloca as informações. A nossa alma, ela parte com toda essa bagagem que absorveu em vida. Tanto os perdidos como os salvos. E essas obras seguem para no dia do julgamento Deus trazer tudo. Deus trará tudo à luz. Tudo que você fez. E as obras de cada pessoa seguem. Tanto o que eu fiz como o que eu não fiz. Veja aí Apocalipse 22, 12. Aí pertinho. Apocalipse 22, verso 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um, segundo a sua obra. As obras, elas servirão de análise, para Deus poder julgar e galardoar cada pessoa. Cada pessoa. Nada vai passar em branco. Os galardões e os juízos serão dados segundo a obra de cada um. Vai haver uma equivalência, vai haver uma proporcionalidade, tanto no julgamento como nos galardões. Eu quero que você vá comigo, voltando um pouco, 1 aos Coríntios capítulo 3. 1 aos Coríntios capítulo 3. 1 aos Coríntios capítulo 3. Veja a importância de obras na vida de um crente. 1 aos Coríntios capítulo 3, o verso 13 em diante. A obra de cada um, falando com crentes, a obra de cada um se manifestará. Manifestar é uma palavra grega chamada epifaneia. Mostrar de maneira visível. Quando diz que Jesus se manifestará na vinda dele, significa dizer que na vinda de Jesus, nós veremos de maneira visível. É uma epifaneia, é uma visão clara da vinda dele nos céus, nas nuvens, com os anjos do seu poder. E aqui ele fala, a obra de cada um se manifestará, de cada pessoa. Não vai ter como escapar.
Hoje você pode se mostrar cheio de razão, cheio de teorias, cheio de conhecimento, que eu sei, que não é assim, que eu aprendi assim, eu aprendi assado, eu estou indo não sei aonde. Mas a questão é o seguinte: quando o dia chegar e a igreja comparecer no tribunal de Cristo, e depois lá o juízo final, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, dia com letra maiúscula, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Naquele dia, irmão, aqui você está junto da sua esposa, ou namorada, ou seu amigo de igreja, ou irmão de igreja, mas naquele dia, cada um vai ser julgado por Deus. Cada um por um. Imagine o tamanho desse juízo. Desde o primeiro homem até o último que vai nascer. Um por um. E diz que Jesus vai julgar todos. E diz que a igreja vai ajudar nesse juízo. Haverá um grupo que vai ser julgado. Os anjos caídos. O diabo, o anticristo e o falso profeta são lançados direto para o lago de fogo. Esses não passam pelo juízo. Jesus falou que o diabo já está julgado. Já está julgado o diabo. Não vai passar pelo juízo final. Do trono branco, não. Mas todos vão passar, até os anjos caídos. Por quê? Foram influenciados. Receberam uma proposta e caíram. Mas o diabo, a Bíblia fala, até que se achou iniquidade em ti. O mal nasce no coração de Satanás. E aqui diz que o fogo vai analisar a obra de cada um. Cada crente, cada pessoa, a nossa obra será colocada num teste. Tudo que fizemos aqui, com o nosso corpo físico, com a nossa mente, até os segredos do coração, até aquilo que a gente nem pronunciou pela boca, mas só habitou aqui, ó, vai ser julgado. E verso 14 diz assim: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Olha só aqui. Verso 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como que pelo fogo. Esse é um versículo enigmático. Vai ser salvo como que pelo fogo. Como é isso? O ladrão na cruz, que obra aquele homem fez? Nenhuma. A única obra que ele fez foi se arrepender na cruz. Mas em obras práticas por alguém? Nada. O ladrão na cruz é o exemplo de muitos que têm Jesus. São crentes até. Mas vivem aí como que voando no fantástico mundo de Bob. Em outra atmosfera. Parece que andando no mundo do caiu balão, atrás de naves espaciais. Parece que estão seguindo o mundo do Darth Vader. Voando, crentes voando. Completamente apagados, desconectados da vida com Deus. Mas são crentes. Vão ser salvos como que pelo fogo. Na hora lá Deus vai analisar suas obras aqui. Ou aqueles que fazem de qualquer jeito, tem que ser empurrado para poder fazer. Você se converteu, o Espírito habita aí. Mas vai ser salvo como que pelo fogo. Vai passar como que abaixando-se debaixo da corda assim, ó. Ser resgatado sem obras. Aí vem uma pergunta interessante nessa história. Aí, segundo aos Coríntios 5:10. Olhem comigo. Segundo aos Coríntios 5:10. Nessa história das obras. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Você já parou para pensar sobre a questão da eternidade e as obras que você faz aqui,
Isso vai repercutir algum efeito na eternidade? As obras que eu faço aqui? Vai produzir algum efeito prático para a minha vida lá na eternidade? Irmãos, a Bíblia fala que tanto os perdidos como os salvos vão ser julgados e galardoados segundo a sua obra. Segundo a sua obra. Proporcionalidade. É uma questão de justiça da parte de Deus. Imagine a proporcionalidade para quem for perdido. Para quem se perder. O inferno, assim como o céu que existe hoje, não são os lugares definitivos. De morada dos salvos, não. A morada definitiva dos salvos é o novo céu, a nova terra, não é? A nova Jerusalém que desce do céu. Mas qual vai ser o local definitivo para os perdidos? O lago de fogo. Vai ser o lago de fogo. Mas imagine que lá na hora do julgamento, você não tem o nível de maldade, de obra, de um Hitler, de um Saddam Hussein, de um Mussolini, ou essas pestes que vieram habitar o mundo. Você não tá nesse nível desse povo. Mas, mesmo você não sendo um tirano, um ditador, como essas pessoas, você foi uma pessoa que passou aqui na terra e não se converteu. Não se converteu. Como vai ser lá na eternidade? Essas duas pessoas habitando no mesmo lago de fogo. O sofrimento vai ser na proporcionalidade de cada um. Eu vou estar no mesmo lugar, sofrendo menos que o outro, mas vou estar sofrendo. Segundo a sua obra. E na eternidade com Deus, mesma coisa. A mesma coisa. As pessoas que fazem mais obras, que trabalham mais, se empenham mais, e na hora do julgamento recebem mais galardões, na eternidade vai ser evidente a diferença. Mesmo eu estando lá, morando na eternidade, na Nova Jerusalém, vai haver diferença. Uns vão ser reis, outros vão estar no nível abaixo. Uns vão habitar nesse lugar. A Bíblia diz que haverá cidades. Diz que os reis da terra trazem à cidade santa a força do seu trabalho. E isso é uma outra coisa que as pessoas muitas vezes ensinam, que o crente vai morar no céu. Não existe um texto na Bíblia disso. Não existe. Diz que vão morar na nova terra. Nova terra, nova criação. Esse sistema que existe vai ser desfeito. Pedro foi o único que teve a visão. Eu vi os céus desfazendo e ardendo como fogo. Diz que quando Jesus vem, as estrelas caem. Há um cataclisma no sistema. Diz que abre um buraco no céu. Jesus passa por ele com os anjos. É um sistema novo. No novo céu e na nova terra, depois do milênio. Isso aí. Nesse sistema, novo céu, nova terra, depois do juízo final, não haverá mais morte, nem pecado, nem dor. O diabo vai estar no lugar que ele merece. E os demônios junto. E todos aqueles que também não se converteram. Junto com o anticristo, falso profeta, e esse monte de gente. Sofrendo. E nós vamos habitar na nova terra. Novos céus, nova terra, onde habita a justiça. E haverá um crescimento. Do lugar das pessoas, não. Diz que seremos como os anjos. Anjos são assexuados. Anjos não se reproduzem. Se entrar 3 trilhões de almas no novo céu e na nova terra, 3 trilhões de almas por toda a eternidade. Não haverá mais reprodução. Não haverá lá mais Josézinha, marido de Maria. Viveremos na eternidade com Deus para sempre. E lá haverá cada um será patente. Eu não vou ser galardoado como o pastor Dirceu. Ele tem muito mais obras do que eu. É uma questão de justiça. Que lugar Deus vai colocar ele lá? Não sei. A coisa mais importante em toda essa história
A coisa mais importante de toda essa história é fazer a obra essencial de entregar a vida a Cristo e estar naquele lugar e participar desse reino. Porque lá no outro lado, no lago de fogo, vai ser bem terrível a vida daquelas pessoas. Eu até arrisco a dizer, é só uma conjectura da minha parte, que eu acredito que o número de perdidos vai ser muito maior que o número de salvos. Muita gente, irmão, não quer saber de Jesus. Aí a pergunta que eu faço para todos nós aqui é a seguinte: que obras nós temos feito? É muito importante a gente ter uma vida de obras, irmãos. Ajudar o próximo. Abençoar o próximo. Abençoar alguém na sua família. Levar alguém para o hospital. Ajudar alguém que precisa. Aprender, tirar o dinheiro do seu bolso. Irmão, estou te abençoando. Vai lá, compra uma cesta básica. Compra uma roupa lá para o seu filho. Não é uma coisa forçada, é uma coisa que está dentro do amor de cristão. Chegou a hora, irmãos, de nós falarmos da nossa fé também com as obras. Também com as obras. Mais do que ficar falando. Que Deus nos abençoe. E que Deus nos ajude a fazer boas obras, que rendam louvor e glória ao nome daquele que vive por todo sempre. Que Deus te abençoe.